Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, agora começou a busca do Vasco por um novo treinador no mercado. Após a demissão do Fábio Carille, nomes começam aí a ser especulados e o Vasco também ia entrar em contato com alguns treinadores. Mas temos um grande favorito aí na parada, né, cara? Vamos falar muito aqui dessa busca por um novo treinador. Também aí o que esperar do Vasco para o jogo contra o Operário, né, cara? Um jogo aí importantíssimo para o Vasco. Só a vitória interessa aí na Copa do Brasil. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Agora o YouTube está com uma nova ferramenta, onde após você deixar aquele gostei, clicar no like, vai aparecer a ferramenta Hypar aí, para você dar uma hypada nos nossos vídeos, para o YouTube recomendar também o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo. Você vai estar ajudando demais o nosso canal a crescer a cada dia, clicando aí nesse hype, hein? Valeu demais aí quem clicou aí, tá compartilhando o nosso canal também. Bom, pessoal, após a derrota ontem contra o Cruzeiro, o Vasco agora vai ter essa semana para trabalhar até quinta-feira, onde vai enfrentar o Operário pela Copa do Brasil, né? Depois de algum tempo sem jogar nessa competição, o Vasco volta aí a atuar agora, jogo fora de casa, o primeiro jogo será lá no Paraná e o jogo de volta será em São Januário. Muito importante o Vasco fazer o resultado no primeiro jogo para ter uma tranquilidade maior jogando em nossos domínios, né, cara? O Vasco, com certeza, mesmo nessa péssima fase, é favorito no confronto, é favorito a vencer os dois jogos, mas tem que jogar bola. Se jogar ainda com o estilo do Carille, o Vasco vai perder o jogo. Isso é óbvio. Não tem como aqui a gente negar, achar que o Vasco tem condições de vencer o Operário jogando da maneira que a gente vinha jogando. O Vasco suou para ganhar do Puerto Cabello na Sul-Americana, meu amigo. Com certeza, o torcedor aí sabe muito bem que o time estava uma draga danada, que o time não tinha uma identidade, que o Vasco era um bando dentro de campo, uma bagunça total, não tinha aí um padrão tático, não tinha absolutamente nada no time do Vasco, né? Mas agora, para esse jogo, quem irá comandar o Vasco será o Felipe Maestro, que vai comandar o time nessa partida aí contra o Operário. Possivelmente no final de semana, no jogo que será aqui em Brasília contra o Palmeiras, já devemos ter o novo treinador à beira do gramado, comandando o Vasco aí diante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas para esse jogo contra o Operário, o Vasco tem que ir com o que tem de melhor. Força máxima para essa partida, porque é uma competição muito importante para o Vasco nessa temporada. Além de ter uma mínima chance ainda de título, quem sabe, né, cara? Por ser mata-mata, o Vasco ainda precisa da grana da Copa do Brasil. Eu acredito que o Vasco deverá entrar em campo com o que tem de melhor realmente ali, com o Léo Jardim, PH, a zaga com o João Vitor. E também ali o Lucas Freitas, Lucas Piton, que foi poupado no jogo contra o Cruzeiro, voltando na lateral esquerda. O Vitor Luiz foi muito mal, cara. O gol do Cruzeiro foi nas costas do Vitor Luiz. Não estava marcando ninguém, assim também como o Lucas Freitas, foram muito mal ali, tanto o zagueiro e também o lateral esquerdo do Vasco, o lado esquerdo do Vasco foi muito mal no jogo contra o Cruzeiro, e o meio campo possivelmente ali, quem sabe, com o Hugo Moura, talvez Jair ou o Paulinho, mais à frente o Coutinho ali, e o ataque possivelmente ali com o Nuno Moreira, Ryan e Verratti, ou talvez o Felipe Maestro voltando com aquele esquema que ele adotou no final da temporada passada, quando assumiu o Vasco, após a saída do Rafael Paiva, com o meio campo mais preenchido ali, com 4 homens no meio campo, o clássico 4-4-2, né? Pode ser que ele tenha em mente esse esquema novamente aí no Vasco, para colocar a campo um time mais defensivo, um time mais compacto também, e também dar um pouco mais de liberdade para o Coutinho, para ele não ter que vir buscar a bola no pé da zaga, né? Ali no pé de zagueiro, porque ele vinha fazendo muito isso e isso causa um grande desgaste no jogador. O Coutinho não é esse atleta, ele não é o John Arias, para deixar claro aqui, como o Carille achou que ele fosse, um jogador box-to-box, né, que vinha de área a área para ajudar o Vasco ali, buscar a bola e parar lá no ataque. Ele não é esse jogador, é um jogador já mais veterano, nunca foi esse tipo de jogador na sua carreira, nem quando estava no auge lá no Liverpool. Ele é um jogador que tem que jogar solto, tem que ter jogador de qualidade perto dele para ele tabelar, para ele conseguir fazer alguma jogada de efeito ali para o Vasco e ter criatividade no meio campo. Se não tiver, aí fica complicado. Por isso que a gente está vendo que o Coutinho fica ali totalmente escondido nas partidas, porque não tem companheiros. Claro, ele também tem que chamar mais responsabilidade para si, mas não voltando lá no pé da zaga buscar a bola. Ele tem que jogar ali do meio para frente, municiando o Verratti, tentando fazer tabelas com o Nuno Moreira e também com o Lucas Piton, e quem sabe aí ajudar o Vasco a vencer os seus jogos, né? Deixe aí nos comentários o que você espera para essa partida contra o Operário, se você acredita num bom resultado do Vasco. Eu acredito numa vitória, eu acho que 1-0 aí é goleada nesse jogo, já que vamos decidir em São Januário. Bom, agora vamos falar aqui da busca incessante do Vasco por um novo treinador.
Após a demissão ontem do Fábio Carille, após a derrota para o Cruzeiro lá em Uberlândia, Minas Gerais, o Vasco demitiu, optou pelo desligamento aí do Fábio Carille. O Pedrinho concedeu entrevista coletiva no qual ele assumiu total responsabilidade, ficou até certo ponto aí um pouco triste com a saída do Fábio Carille, porque ele disse que visou muito o lado humano do treinador, mas dentro de campo, os resultados, os números do treinador não condizem com a tradição do Vasco, né, cara? Não tinha como você sustentar um trabalho que não vinha dando certo desde a sua chegada, cara. Tava nítido, tava escancarado para o mundo que não ia dar certo Fábio Carille no Vasco. E tá aí a maior prova, né, cara? Já na sexta rodada, ele sendo demitido aí do Vasco, e esperamos que o Vasco ache o melhor nome possível. A diretoria não pode errar mais, cara. Essa diretoria vem errando bastante. Boas palavras, lindo discursos, mas na prática o Vasco erra mais do que acerta. Você pega as contratações, você pega contratações de treinadores, né? Teve lá o Rafael Paiva, foi um baita acerto, mas depois disso veio a contratação aí do Fábio Carille. Se errar o próximo nome, pode ser fatal para a temporada do Vasco, já que estamos encaminhando aí já para o meio do ano. Com certeza não pode errar mais. O Vasco não pode correr risco de ser rebaixado. O ano que vem a gente espera que seja um ano muito melhor financeiramente para o Vasco. E uma queda para a segunda divisão pode atrapalhar totalmente essa reconstrução, como gosta de falar o Pedrinho. Certamente, a gente espera que a escolha do treinador seja a melhor possível e que ele dê resultados. Também não adianta você trazer um treinador para pagar 1 milhão, 1,5 milhão e der muito errado, né? Tem que acertar nesse nome, a margem de erro para o Vasco já foi embora. Errou com o Carille, agora já era, não pode errar mais. Tem que acertar de qualquer maneira, porque senão o futuro pode ser cruel com o Vasco. Já que a janela de transferências do Vasco, a princípio, não será tão boa assim, né? Porque o Pedrinho não deu mostras que o Vasco irá fazer grandes investimentos. Sempre aquele mesmo discurso de responsabilidade com o clube, de responsabilidade com o momento atual do Vasco, com as finanças do Vasco. Tá certo, não tá errado, não pode quebrar o Vasco, não pode aí fazer o que outros presidentes fizeram e que outros presidentes fazem em outros clubes. Ele tem que ter responsabilidade, concordo, mas ao mesmo tempo, com essa responsabilidade, ele não pode gastar o que ele gastou no Lloyd Augusto, o que ele gastou no Jean Davi, o que ele gastou no Maxime Domingues e o que ele gastou aí no Benjamin Garré. Jogadores todos que não vêm colaborando e que não colaboraram, porque o Maxime Domingues já até deixou o Vasco. Com certeza teve vários outros erros aí, Alex Teixeira, Souza e por aí vai, mas realmente, investimento pesado, compra de direito de jogador, o Vasco não pode errar, cara, não pode, já errou demais, muitos jogadores contratados aí que não deram resultado sequer, nem em jogos contra times do Campeonato Carioca, esses caras deram resultado, e na minha opinião, tudo isso vai para conta do Pedrinho, ele é o maior culpado dessas péssimas contratações, de buscar jogador lá na PQP, de buscar jogador de time rebaixado no Campeonato Turco. Complicado, né, velho? Vamos torcer aí para que a escolha seja a melhor escolha possível. E agora, os nomes disponíveis que temos aí no mercado e que já começam aí a ser especulados, até mesmo que o Vasco teria ido atrás, são aí, claro, primeiro, favoritaço, Fernando Diniz, já está confirmadíssimo que ele espera uma proposta do Vasco, já está aguardando o contato do Vasco, já para dar o ok, agilizar o mais rápido possível a sua vida e assinar, quem sabe, um contrato com o Vasco, de acordo com o blog do Diogo Dantas, lá do Globo. O Fernando Diniz quer trabalhar no Vasco, está aguardando o contato do clube. Até agora o Vasco não fez um primeiro contato, um contato inicial com o Fernando Diniz, apesar de pessoas confirmarem que no sábado o Vasco teria entrado em contato com ele. Até agora não tivemos uma confirmação sobre essa informação, mas fato é de que ele quer trabalhar no Vasco e ele é o grande favorito a assumir o clube. De acordo com o Globoesporte.com, que trouxe ontem, meia-noite, uma informação de que o Fernando Diniz realmente é o favorito, que nos bastidores muita gente quer ele no Vasco, ainda não foi feita a proposta, a primeira proposta do Vasco para o treinador. Ficamos aqui no aguardo, pode ser que a qualquer momento seja anunciado a contratação do Fernando Diniz. Mas, além dele, outros nomes começam a ser especulados e até mesmo que o Vasco teria entrado em contato. Segundo aí o jornalista José Eduardo, do Band News, o Vasco teria entrado em contato também com o Thiago Carpini, técnico que está atualmente no Vitória. Fez um belíssimo trabalho no Juventude anos atrás. Foi para o São Paulo. Lá no São Paulo ele não teve a vida fácil, apesar de ter sido campeão da Supercopa aqui no Brasil, mas ele teve pouquíssimo tempo de trabalho, né? Muito pressionado, não resistiu aí aos péssimos resultados e acabou sendo demitido e foi parar no Vitória. No Vitória ele fez um belíssimo trabalho, levou o Vitória para a Sul-Americana. O Vitória até outro dia estava na terceira divisão e esse ano disputa a mesma competição internacional que o Vasco. É um trabalho, sim, a ser avaliado, um nome, sim, a ser respeitado. Eu acho que é um treinador muito promissor, mas, na minha opinião, agora, nesse momento caótico que vive o Vasco, ele não seria o nome ideal. Eu acho que o Vasco precisa de um nome, um treinador com mais casca, um treinador aí capaz de mudar a cara do Vasco. Logo de cara, realmente, mudar o panorama do Vasco
já logo de cara, e o Thiago Carpini, eu acho que ele ainda não tem esse perfil, acho que ele ainda não tem aquela casca para ser técnico do Vasco nesse momento. Talvez no início de temporada seria muito interessante contar com esse técnico, mas agora, nessa fase atual, vindo de enormes pressões, péssimos resultados, e num clube da grandeza do Vasco não conquista nada, eu acho que ainda não é o momento do Thiago Carpini ser contratado. Além dele, outros nomes começam a ser especulados, até mesmo do Felipe Maestro para ser efetivado. Segundo a ESPN, existe uma possibilidade do Felipe Maestro continuar como técnico do Vasco em caso de bons resultados e boas atuações do Vasco. Se o Vasco vencer bem o Operário, vencer o Palmeiras, com certeza o Felipe Maestro será o grande favorito a continuar trabalhando no Vasco, assim como foi o Rafael Paiva no ano passado. Os resultados começaram a aparecer, o Vasco começou a ganhar seus jogos e ele foi mantido, né? Não sabemos se é da intenção do Felipe ser efetivado, se ele tem interesse em sair do cargo de diretor técnico para técnico de futebol. Vamos aguardar aí e ver como que vai ser o desempenho do Vasco contra o Operário. Se o Vasco contratar um treinador hoje, eu acho pouco provável que o Felipe comandará a equipe em algum jogo do Vasco. Com certeza, contra o Operário, o novo técnico estará à beira do gramado, né? Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer. Além desse nome, também tivemos especulações. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, realmente o grande nome favorito a assumir o Vasco é o Fernando Diniz, mas ele também teria apurado outros nomes, como por exemplo o técnico Jorginho, que tem uma grande identificação com o Vasco, foi o último técnico campeão pelo Vasco, foi campeão lá em 2016 do Campeonato Carioca, foi o técnico responsável em levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, lá em 2022, no fim de 2022, quando começava a era SAF no Vasco. Ele foi muito injustiçado, na minha opinião, acho que ele merecia continuar, até porque o seu sucessor foi o Maurício Barbieri, né? Eu acho que o Jorginho foi muito injustiçado naquela época no Vasco, mas águas passadas, não existe a possibilidade, de acordo com o Lucas Pedrosa, dele voltar ao Vasco, não foi cogitado o nome desse treinador. Eu gosto muito do Jorginho como pessoa, é um cara maravilhoso, mas eu acho que agora, para ser técnico do Vasco nesse momento, não sei se seria o melhor nome. Outro nome que surgiu aí, que eu nunca imaginei que poderia voltar a ser especulado do Vasco, foi o do Emiliano Dias. Não é o Ramon Dias, somente o Emiliano Dias ali, como realmente um treinador efetivo, como um cara à frente de um clube de futebol, sem ter a sombra do seu pai, sem ser a sombra do seu pai. De acordo com as informações do Pedrosa, ele ainda não está como uma das opções do Vasco, mas ele deixou claro que deseja voltar a trabalhar no Vasco e que vê com bons olhos um possível retorno ao clube. Ele está sendo especulado também junto com seu pai lá no Santos, e poderia, quem sabe, ainda ser uma possibilidade do Vasco. Eu acho que depois da saída deles do clube, acho que fica totalmente sustentável uma volta aí do Emiliano Dias ao Vasco, né? Uma saída muito conturbada. Até hoje eles alegam que o Vasco demitiu eles, o Vasco já alega ao contrário, que eles pediram demissão, aquela briga judicial gigantesca. E, na minha opinião, não vejo clima nenhum para um retorno do Emiliano Dias ao Vasco. Mas está aí especulado, pode ser uma possibilidade se a diretoria estiver com o mundo lá na lua, né? Para quem contratou o Lloyd Augusto, não ficarei surpreso se o Emiliano Dias ou o Ramon Dias voltarem ao Vasco, né? Deixa nos comentários quem para você deve ser o técnico do Vasco. Eu gosto muito do nome do Odair Hellmann, não está sendo especulado, é uma opinião minha, é um nome muito interessante, fez um bom trabalho aqui no Brasil, por onde passou, estava algum tempo em futebol do Oriente Médio, eu analisei a carreira do treinador, ele realmente está sem clube, não tem contrato com ninguém, é um treinador que está disponível no mercado também, né? Deixa nos comentários quem para você é o favorito, quem para você seria o melhor nome para comandar o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no canal. Se for contratar treinador, traremos imediatamente aqui a notícia, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.